Saúdos amados, com a doce paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, no capítulo 10. O estudo de Atos 10 revela muitas curiosidades bíblicas e fatos históricos na formação da igreja cristã. Quem deseja saber como começou a religião cristã, precisa ler atentamente o livro de Atos, que nos traz informações preciosas sobre a igreja primitiva. O surgimento do cristianismo pode ser melhor compreendido ao estudarmos o livro de Atos. Nos versículos iniciais de Atos 10, podemos ver a história de uma importante figura bíblica, Cornélio, que era centurião da corte chamada italiana. O título centurião era dado a um oficial subalterno que comandava um grupo de 100 homens. Cornélio servia fielmente a Deus e ele teve uma visão quando era a hora nona, ou seja, por volta das 15 horas, de acordo com o versículo 3. E esta era a hora que os judeus realizavam suas orações diárias, quando o anjo de Deus lhe dirigiu a palavra. 16 versículos iniciais. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E começa aquele diálogo, o anjo orientando ele ir até Jope para estar com Pedro em Cesareia. Após a visão, ele precisou ir para Jope, que fica aproximadamente 48 quilômetros ao sul de Cesareia, para estar com Pedro, que por sua vez também estava tendo a sua visão com o propósito divino de Pedro anunciar a Jesus. E nos versículos 9 a 16, temos a visão de Pedro sobre a nova aliança entre Deus e os homens. Pedro, no arrebatamento de sentidos, viu muitos quadrúpedes, répteis e aves, e o Criador ordenou que Pedro os comesse. Entretanto, a maioria daqueles animais era considerada imunda, e o Criador ordena a Pedro: mata e come. Pedro, perplexo com o que via, disse: não, Senhor, dos meus lábios nunca comi coisa impura. E ao lermos na sequência, o que podemos observar é que essa visão, por 3 vezes, relata que as leis tão idolatradas pelos religiosos da época não poderiam ser mais importantes que a nova aliança que Deus estava providenciando aos homens através do Messias, através de Cristo, através de Jesus. Atos 10 revela, portanto, uma importante transição nos conceitos religiosos da época. Deixar de cumprir leis que eram consideradas sagradas, como observar alguns alimentos, guardar o sábado e a circuncisão. No versículo 14, lemos sobre coisas comuns e imundas, uma referência à lei mosaica que proibiu o consumo de alguns animais, lá em Levítico, capítulo 11. Versículo 17 a 24 registra: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu, a quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa.
No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos para ouvirem de Pedro. Nos versículos 26, relatam que Cornélio chegou a se prostrar perante Pedro. Pedro repreende o centurião de que não devia ser adorado. E nos versículos 29 e 31, temos o jejum de Cornélio. Aqui parece que era comum os judeus jejuarem até 4 dias. Mas também temos o porquê de chamar Pedro para estar com Cornélio. A partir do versículo 24, Pedro começa a pregar, e ao dizer que Deus não faz acepção de pessoas, no versículo 34, Pedro está baseado em ensinamentos do próprio Antigo Testamento, Deuteronômio 10, 17 e 2 Crônicas 19, 7. Pedro prega sobre Jesus, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Ou seja, Cornélio, seus irmãos, seus amigos mais íntimos, seus parentes, ouviram a mensagem de que quem crê em Jesus tem o seu perdão dos pecados. Está lá registrado no versículo 43 que diz: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso é maravilhoso, né? Toda esta visão, tanto a de Cornélio quanto a de Pedro, colaboraram para que pessoas ouvissem a mensagem de que quem crê em Cristo tem o perdão dos seus pecados. Os versículos finais de Atos 10, versículo 44 a 48, Pedro, ainda pregando sobre Jesus Cristo, desceu o Espírito Santo sobre os gentios, o que deixa claro mais uma vez uma mudança na aliança entre Deus e a humanidade. Se antes a aliança era com o povo judeu, agora a aliança é com todos. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, mostra aqui que o plano do Senhor agora incluía os gentios, ou seja, os não-judeus, ou seja, eu, você, nós. No versículo 44, é revelado que o Espírito Santo caiu sobre todos. Os gentios convertidos receberam o batismo no Espírito Santo antes mesmo de serem batizados na água, pois o foram depois, como podemos ver no versículo 48. O falar em língua atestou a autenticidade do Espírito, mesmo sem a imposição de mãos. Este fato serviu também para mostrar aos judeus que o Criador estava aceitando aqueles gentios como seus eleitos, assim como os judeus. Pedro batizou a todos, um importante ato de fé até os dias atuais. A maioria das igrejas cristãs realiza o batismo como evidência de que uma pessoa está decidida a seguir a vida cristã. Este estudo bíblico sobre o livro de Atos 10 nos faz entender muitos costumes e doutrinas presentes até os dias atuais, como o batismo. Entretanto, também podemos ler a mudança de conceitos para uma nova aliança, em que podemos seguir a nova fé em Cristo Jesus, sem nos prender às leis da antiga aliança entre Deus e Israel. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa leitura do livro de Atos, aprendendo do Senhor, através do Espírito Santo, a vontade do Senhor para a sua vida. Amém, amados?